Jardim. Olá, boa tarde, 1h06. Este é o Sala de Redação. É uma terça-feira e uma terça-feira de clássico sul-americano pelas eliminatórias da Copa do Mundo. O jogo que a Gaúcha, é claro, vai transmitir e tem a ver com Brasil e Uruguai. Uma partida extremamente importante que vai nos dar uma ideia muito melhor da capacidade desta nova seleção que o Tite está montando. O Sala de Redação tem Gimo, a maior linha de inseticidas do Brasil, Zafari Bourbon, Ruder Segurança, sua confiança faz a nossa força. Ar-condicionado é na Frigelar, seu centro completo de climatização. Grupo IESA, vamos juntos. Suco de uva integral Aurora, além de delicioso, ele faz bem. E ainda o Pix está no seu app Banrisul Digital. Tudo no seu tempo. Economize com os painéis solares WEG da Metalúrgica Schwalbe. Acesse pensoenergiasolar.com.br. Andressa Xavier, o que tem de novo? Ô Pedro, tô olhando os números aqui de Porto Alegre, nós seguimos naquela tendência, um número um pouquinho menor em relação a ontem, mas ainda assim são 234 pacientes com coronavírus em UTIs aqui da capital. Daqui a pouquinho eu trago mais informações sobre os assuntos dessa tarde, mas eu já quero te lembrar, Pedro Ernesto Denardim, que amanhã tem super quarta na Gaúcha, viu? 8h10 da manhã, debate entre os candidatos à Prefeitura de Porto Alegre. E o que tem de tarde, Pedro? Tem jogos à tarde, inclusive, amanhã na Copa do Brasil. 16h30 o Grêmio contra a equipe do Cuiabá. E à noite o Internacional contra o América. Ou seja, tem debate, super quarta tem da jogo Gaúcha. à tarde, jogo à noite. Como é que vai desligar o rádio na Gaúcha? Não tem como, né? Não tem como. Super quarta desde cedinho com Gaúcha hoje no pré-debate. Aí às 8h10 tem o debate. 13h30 da tarde a gente já começa com a programação especial para acompanhar o jogo do Grêmio. E aí vai direto até a noite para o jogo do Internacional. Vai ser uma super quarta, não tem dúvida. Eu fiz um comentário há pouco em Esportes ao Meio-Dia dizendo da minha preocupação em relação aos casos de Covid no futebol. E eu estava falando que o Palmeiras poderia ter 10 pessoas infectadas e sim, vai ter um time inteiro que não vai poder jogar pela Copa do Brasil amanhã contra o Ceará. Há pouco nós tivemos um surto no Santos, 40 pessoas foram infectadas, entre as meninas do futebol feminino, funcionários, sub-20 e profissionais. Tá? E tem também, deixa eu ver qual é o outro time que eu marquei aqui. Tem também o Atlético Paranaense. Tem 10 pessoas infectadas, inclusive o técnico Sampaoli. O que será que está acontecendo? O protocolo não está funcionando, não estão obedecendo, os clubes não estão indo atrás, o protocolo não é bom. Quem é que tem opinião sobre isso? Tem uma decisão em cima disso, né, do Mundial de Clubes, que será disputado entre 11 e 21 de fevereiro. Essa é a nova data, no Catar. Então a mudança da data é para 11 e 21 de fevereiro. O protocolo, na verdade, é o que protege o campeonato no que ele pode ser feito. O Felipe me perguntou no final do Esportes ao Meio-Dia sobre o Campeonato Brasileiro e esse surto. Primeiro, o futebol é uma parte da sociedade. A sociedade está tendo números novos, ascendentes, não é um escândalo de infecções novas, a chamada segunda onda, mas há números maiores do que há bem pouco tempo. E o futebol vai acontecer a mesma coisa, porque ele é um microcosmo da sociedade geral. Não dá para parar o campeonato, porque o protocolo existe justamente para que haja 50 inscritos e o campeonato avance do jeito que for possível. Porque 2020 na vida da gente é do jeito que é possível. Então o campeonato vai ter desconfigurações, times desfigurados, desequilíbrios técnicos às vezes, mas é o único jeito de ele ir adiante. E nesse sentido o protocolo é que protege o campeonato, Pedro. Não fosse o protocolo e jogadores infectados estariam em campo. Por causa da existência dele, eles não estão em campo. Tem a questão da sociedade, né, Maurício? Tem alguma coisa... Não, tem a questão da sociedade, Diogo, e a gente está vendo a pandemia recrudescer, né? A gente teve uma pequena amenizada até com a passagem do inverno, principalmente aqui no sul, mas ela volta a recrudescer. E os jogadores estão, como disse o Maurício, inseridos na sociedade, mas tem uma questão que é muito importante, as delegações, elas estão viajando semanalmente. Dificilmente um time faz 2 jogos em casa no Campeonato Brasileiro. E aí tu pega o caso do Ceará, que atravessa o Brasil, tem conexões, e nem todos os times têm condições de fretar voos. O Inter, por exemplo, freta para aqueles locais mais distantes, assim como o Grêmio, né? Por exemplo, Goiânia, quando não tem voo direto, eles fretam, e todos os jogadores estão expostos, estão em aeroportos, estão viajando. Por mais que tu crie uma bolha no hotel, fora do hotel,
nesse deslocamento até chegar em casa. Não, mas Leonardo, eu acho que não está aí o problema ainda, porque o que é feito nos aeroportos, segundo me dizem os nossos companheiros que estão viajando, como o Gabardo, por exemplo, que está indo em Belo Horizonte hoje, ou amanhã, não, amanhã é o jogo, né? Ele já deve estar lá, já deve ter chegado lá. É que há um cuidado extremamente grande nos aeroportos. Sim, depois no avião, um senta do lado do outro, todo mundo de máscara, não serve nem água. Verdade. Ou seja, ninguém pode tirar máscara. Tu andaste de avião esses dias, tá? Andei, é isso mesmo. Não tem alimentação, não tem água, não tem nada. Então, eu acho que não é no aeroporto. Eu estou desconfiado que o comportamento de alguns jogadores, fora do ambiente de clube, fora do ambiente do aeroporto, fora do ambiente do estádio, porque esses ambientes estão extremamente protegidos. Nós tivemos um campeonato gaúcho aqui, em que não aconteceu um caso sequer, não teve problema nenhum de nenhuma ordem. E agora, segundo um site que eu olhei há pouco, já são 51 jogadores que foram infectados. Eu sei, tá, mas eu estou desconfiado porque o protocolo existe, os cuidados existem, os ambientes estão muito cuidados. Agora, quando o cara sai do treino e vai para casa, aí como é que é, Diogo? Não, é que a gente tem um fato, assim, esse ponto aí que o Léo trouxe, de entrou Libertadores Sul-Americanas, tem mais deslocamentos, pode ser um ponto para se observar. Mas é voo charter, um fato, né? É voo charter. Não, perfeito. Não, mas por isso que eu digo que eu acho que talvez não seja a questão, é que tem um ponto que a gente tem que olhar que é o seguinte, que isso é matemático, né? A gente veio até agora, metade aí da temporada maluca, 2020/2021, e a gente tinha temporada maluca. De uma hora para outra a gente começou a ter muitos casos. Então tem alguma coisa acontecendo nos clubes, nem que seja um controle maior dos jogadores dentro do possível fora. Porque tá virando um pouco fio. A gente está tendo muitos surtos nos clubes. Isso está acontecendo com frequência, não é mais uma. Antes era algo isolado, agora está acontecendo várias vezes. Os clubes ou os médicos, os responsáveis, eles vão ter que em algum momento sentarem para conversarem e darem uma revisão. Sabe aquela história do checklist nos protocolos, o que está acontecendo? Para ver o que está acontecendo, porque tem alguma coisa que destoou da curva. Não era assim há um mês atrás. Mas é que os jogadores, tem que discutir. Assim como mas os jogadores, assim como a população em geral, os jogadores os jogadores deram uma relaxada. Passaram daqui a pouco a sair para jantar. Isso é possível. A sair para passear com a família, a receber parentes. Lá atrás, daqui a pouco, vou te visitar. Não vem porque tem a pandemia, vamos dar uma segurada. Agora estão recebendo parentes. Tem muitos casos. Mas eles estão sendo cobrados pelos clubes? Pra gente continuar, estou concordando contigo. Sim, mas é que é um movimento que os jogadores estão fazendo, Diogo, que é o movimento da sociedade. E talvez a sociedade agora precise se dar conta de que a gente está se aproximando do verão, só mudou a estação. Por isso o problema tem que parar e chamar todo mundo e conversar de novo. Exato. Eu acho que o grande problema que está acontecendo é justamente esse, a troca de estação. No inverno as pessoas se expunham muito menos do que agora. Agora qualquer calorzinho, tu olha os movimentos na rua, os carros parece que a pandemia tinha terminado, voltou a aglomeração, tu passa nessas lojas de conveniências, as pessoas estão na rua sem máscara, dividindo cerveja. As pessoas colocaram máscara só para votar, Guerrinha. Exato. Bem como tu então, disse. O que está acontecendo é que esquentou e as pessoas, de saco cheio de estar em casa, foram para a rua. E aí aconteceu uma coisa que é fundamental pro alastramento do problema: aglomeração. E as coisas começaram de novo a pintar. Agora, como é que vai fazer? Vai dizer para os caras: olha, vocês têm que botar uma algema, ficar em casa. Eu tenho muitos amigos que dizem assim para mim: eu estou enlouquecendo. Eu tive um problema, inclusive facial, um amigo meu me disse esses dias, o Paulinho, pelo estresse de estar em casa. E eu entendo isso tudo, mas qual é a solução para o caso? Não tem vacina, né? Hoje não é pra... Eu não sei. Mas é que é preciso se cuidar. Hoje, por exemplo, eu me lembro muito bem, tu e o Pedro, Guerra, estão completando hoje 8 meses de home office. Quase uma gestação, né? 8 meses. Porque tu e o Pedro saíram no dia 17 de março. O meu é prematuro, Guerra, o meu já saiu. Eu sou prematuro, eu sou de 8 meses também. Eu e o Diogo saímos 2 dias depois. Mas vocês dois estão completando 8 meses de home office. E, gente, é a realidade que está posta. Eu estou me preparando, por exemplo, para passar um verão escaldante
sem poder me deslocar, sem poder estar na praia, me cuidando, porque até enquanto não tivermos uma vacina, a gente vai precisar abrir mão de algumas coisas. Por exemplo, deixa eu dizer uma coisa. As pessoas, Guerra, não estão querendo abrir mão de nada. Deixa eu dizer uma coisa para vocês que eu fiquei sabendo. Os clubes, com a abertura das piscinas, estão recebendo seus sócios. Eles, se ficarem naquelas cadeiras para tomarem sol, eles tomam sol de máscara. Até eu brinco com isso, vai ficar uma marca ali na boca, ali, né? Vai ficar branco aquilo ali, porque o resto do corpo, né? Sim, a marquinha do biquíni passa pro rosto. Isso, exato. Agora, e o resto depois? Tu entra dentro d'água, tu tá sem máscara, tu sai da água, daqui a pouco desavisado, tu segue sem máscara conversando com as pessoas. É tudo isso. Então, compartilha vestiário, tu vai pro clube, exato, de piscina, tu compartilha o vestiário, tu compartilha as dependências. Isso. Então, quer dizer, não tem, aquele negócio, se correr o bicho pega, e se ficar o bicho come. Então, eu vi uma foto do jornal O Globo no Twitter, né? De um luau no arpoador. Gente, não tinha espaço para ninguém na beira da praia. O arpoador, que é quase um carioca, né? O arpoador é uma praia pequena. E teve um luau, foi no sábado ou domingo à noite. 2.000 pessoas naquelas pedras ali, a Sapucaí lotada. Exato. E teve a torcida do Flamengo foi receber o time no jogo contra o São Paulo, no Maracanã. Imagina se tivesse público no Maracanã, como estavam pensando há um tempo atrás, de abrir para 30%. Sem público eles foram fazer ruas de fogo, né? Foi receber a delegação. É que as pessoas não se conscientizaram de que chegou o verão, esquentou e o problema continua. E continua aqui do nosso lado. A sombra do vírus ainda é muito grande. A praia nos finais de semana tem muita gente. Eu tenho uma outra amiga que vinha voltando, a doutora Cláudia Costa, que passa a semana na praia e vem para cá final de semana. Ela me disse, eu vinha voltando sexta-feira na Freeway, era impressionante o número de carros que se deslocava para o litoral. Quer dizer, então as pessoas estão naquela, dizem, olha, acalmou, vamos. E mais um saco cheio de estar preso, acarreta isso, que as pessoas vão para a rua, aí aglomera. Bom, aglomera, o perigo retorna. O ponto todo assim, Guerra, me parece o seguinte, eu me autorizo no microfone e nas relações pessoais, eu me autorizo a dizer para as pessoas, olhem, coloquem a máscara, que é chatíssimo. A máscara é de uma chatice enorme, mas ela é obrigatória para nossa sanidade, para nossa saúde. Coloque a máscara, ande por aí de máscara. Evite ambientes em que você sinta como se estivesse mesmo num estádio lotado, num clube lotado, num bar lotado. Evite, mas eu não me autorizo mais. Em novembro de 2020, depois do que nós começamos em março, eu não me autorizo a dizer para a pessoa ficar em casa. Porque aí a sanidade mental, quem sabe, é ela. Ela é que sabe o que representa ficar batendo com a cabeça numa parede depois de 5 meses dentro de casa, ao invés de ir a Ipanema ver o sol. Isso eu não vou fazer. Agora, que ele se cuida na rua. O negócio não é nem sair, né, Maurício? O negócio é o cuidado que se toma, é a aglomeração, é a rodinha de chimarrão. Eu vou um pouco adiante. Tem as pessoas que precisam trabalhar pela sobrevivência. Exatamente. Essas pessoas não vão ficar em casa. Quer dizer, o pedreiro... Não, isso é outra coisa ainda, né, Pedro? Porque o fique em casa é para quem tem a opção de ficar em casa. E a gente está falando do lazer, a gente não está falando de trabalho. Trabalho a gente sabe que é necessário, né? Não, mas a gente não pode confundir. A gente tem que deixar claro que quem tem que trabalhar, precisa trabalhar. Agora, também quem tem que trabalhar precisa tomar todos os cuidados. Então, nem sair para ver o sol em Ipanema, para ir ali na Orla, tá? Para dar um passeio lá na zona sul de Porto Alegre, lá no Lami, olhar o Guaíba, aquela maravilha, Praia das Pombas e tal, que vá com a sua máscara, que vá com o seu álcool gel, que vá com fique longe dos outros grupos de pessoas, é isso? E não faça luau, né? Não, luau não, 2.000 pessoas engavetadas num lugar. Tu falaste na coisa preciosa agora, assim, pelo menos a máscara. A gente viu na eleição, eu vi quando fui votar, eu vi o relato lá do William Bonner também, da reportagem da Gaúcha. Isso aconteceu várias vezes, eu pelo menos vi na minha sessão de votação. O cara tá sem a máscara, a pessoa tá vindo sem a máscara. Aí quando ela chega no local de votação, ela coloca a máscara, vota e depois tira. Pelo menos a máscara. Vamos fazer um acordo pragmático aqui, leigo, totalmente. Além de, pelo menos esse cuidado a gente tem que ter.
Esses dias eu testemunhei. É uma privação, como disse o Léo, Andressa. O Léo falou em privações. Bom, pelo menos essa nós temos que fazer, porque senão perdemos tudo. Não, e essa é respeito aos outros também. Esses dias estavam no mercado. Os pontos comerciais, e aí o Pedro estava falando das pessoas que trabalham e tem que se cuidar. Essas pessoas se cuidam, Pedro. É necessário que dentro dos locais as pessoas estejam de máscara. Elas se cuidam. O problema, imagina tu trabalhando, tá? No mercado, por exemplo. Aí alguém quer entrar, um mercado de bairro. Alguém quer entrar sem máscara e ainda fica brabo. Esses dias eu presenciei uma cena dessa. O rapaz do caixa precisando dizer, por favor, senhor, coloca a máscara. Eu não vou colocar. E aí a pessoa teve que sair porque o estabelecimento pode tomar multa, os funcionários são colocados em risco porque uma pessoa não quer usar máscara. Não, já por deu que briga não usar? já deu briga. Tem empresas que fizeram máscaras para aqueles que eventualmente não chegam com máscara. Eu tive um depoimento de um amigo meu que trabalha numa empresa aqui em Porto Alegre que me disse isso, tá? Eu não vou dizer o nome dele porque não me autorizou. Então, a empresa dele colocou máscara. Tu entra lá, tu não tem, eles te dão. Tem cara que briga com eles, os caras ignoram, vão pro pau, o que tá pensando, eu sei o que eu tô fazendo. Vou te contar, tem uma ignorância. Deixa eu perguntar para a Andressa, que ela tá muito mais por dentro do assunto que todos nós. Alguma previsão, a nossa diretora, né? Além disso, alguma previsão sobre o início, ou quando pode pintar a vacina? Todo mundo quer saber isso. Vem cá, mas como é que está o pé da vacina? Vai aparecer ainda esse ano? É só ano que vem? Como é que vai ser? Tem uma grande expectativa. Essa é a pergunta de não é nem $1 bilhão de dólares, tá, Guerrinha? O dólar tá numa cotação alta, tu sabe disso. Vamos apostar aqui. Mas se a gente for falar em previsões até aqui, por exemplo, tá? O Reino Unido quer utilizar a vacina da Pfizer antes do Natal. Por quê? Porque a vacina da Pfizer foi uma das que disse, a gente tem segurança e ela é eficaz em mais de 90%. Foi um apontamento em cima da fase 3, que é a fase anterior à distribuição da vacina, e dizer que realmente ela funciona. Então, o Reino Unido está se preparando para isso antes do Natal. A vacina de Oxford, que é a outra que está bem adiantada na fase 3, eles esperam ter um resultado para mais ou menos daqui a 15 dias, porque no início de novembro, os pesquisadores disseram, até o fim de novembro, início de dezembro, teremos alguma novidade. Então, essa expectativa, a gente tem certeza. O Maurício ontem, na troca da guarda, né, Maurício? Pode repetir a tua frase aí, que foi muito boa. Cada vez a gente tem mais certeza de que ela vai sair. E de algum desses laboratórios, e pode ser mais de um, é o que os cientistas estão dizendo. A gente tem a Pfizer, a gente tem a Coronavac, a gente tem a vacina de Oxford. A Moderna ontem. Então, só que eu listei 4 que se mostram muito otimistas em relação aos estudos da fase 3. Então, a gente vai ter uma vacina e provavelmente nos próximos meses. É isso que se espera, porque nunca na história teve uma mobilização desse tamanho, com a tecnologia que se tem hoje, com o aporte, com o recurso financeiro que se tem hoje para chegar nesse denominador comum, que é a vacina, seja do laboratório que for. O que eu brinquei ontem com a Andressa e o Lucianinho na troca da guarda é que a questão agora, graças a Deus, a questão agora não é mais se teremos vacina, e sim quando teremos vacina. Porque a segurança e a eficácia, a segurança e a eficácia das vacinas, na fase 3, que é a última antes da distribuição, ela está sendo atestada vacina por vacina. A de ontem chega a 94,5%, que é a Moderna, que inclusive pediria, é a manchete de hoje de 0 hora, aquele regime de emergência de que possa ser utilizado precocemente. E já autorização, Maurício, que com 50% de eficiência, eficácia, poderia ser aplicado. Aumento, imagina 94,5%. 94,5%. Então, os registros estão sendo feitos, isso que o Maurício estava dizendo, os registros já estão sendo agilizados, o que normalmente se espera ter o resultado para fazer o registro. Toda essa parte burocrática está sendo feita para que quando a vacina tiver o ok, alguém gritou de lá, vai que está tranquilo, a gente possa ter a distribuição nos países. Fala, Duda. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu estava lendo um artigo que dizia que também as pessoas não precisam estar 100% vacinadas. Seria o suficiente vacinar 40%, 50%, que isso já seria a tal da imunidade de rebanho, o que ajudaria demais a queda de tu contém a pandemia, tu contém o vírus, né? Segura o vírus. Olha só, Dudu, o que acontece em meio a tudo isso, tá? Nós estamos na Europa na segunda onda. Aqui no Brasil, a gente tentando evitar a segunda onda. E em paralelo a isso, para nossa angústia e para nossa excitação, para nossa euforia, nós estamos mais perto do que nunca do anúncio da vacina
eficaz, segura e distribuída. E tudo isso está acontecendo em paralelo e está chegando o Natal, está chegando o Ano Novo. No nosso caso está chegando o verão. Então nós temos que lidar o tempo inteiro com a expectativa da volta da normalidade, de todo mundo se abraçar feito um gol de Copa do Mundo e ao mesmo tempo ainda nesse momento usar a máscara, evitar a aglomeração. É por isso que eu digo que o que eu não me permito mais, a essa altura, novembro, perto da vacina, perto do Natal, do Ano Novo, é dizer para o cara ficar dentro de casa. Porque ele já passou o limite. Ele já passou o limite. Agora a máscara, Andressa, a máscara chata, essa tem que usar. Tentando te responder, Duda, ainda há uma necessidade de organização de logística, né? Primeiro para o armazenamento, segundo para ter as doses no conteúdo certo e as seringas, isso também é um desafio que a gente às vezes não pensa e que precisa ser levado em conta pelos governos. A distribuição para os países aí, manter a refrigeração nos galpões que já estão sendo preparados para isso, por quanto tempo elas podem seguir ali, algumas das vacinas, a maioria delas prevê 2 doses e também a decisão dos grupos. Vai ser primeiro o grupo de risco, vai ser primeiro os funcionários da área da saúde, os idosos, as pessoas com comorbidades. Então essas são decisões que vêm também a partir da decisão e do resultado das vacinas que estão em teste. A gente espera que em poucos meses tenha essa saída por aí, mas eu vou repetir aqui o que o Maurício e que vocês todos estavam falando. A necessidade de cuidados. A gente sabe que não dá para todo mundo ficar em casa e longe disso as pessoas ficarem em casa. Mas quando está na hora de lazer, não precisa fazer a rodinha com pessoas que não convivem na mesma casa, porque se coloca em risco, coloca os outros em risco. Quando está na rua, no espaço público, tem um decreto que diz que as pessoas têm que usar máscara. Então são medidas simples, medidas que se cada um fizesse, aí eu estou falando uma utopia aqui, se cada um fizesse e cuidasse, a gente estava numa situação melhor. Andressa, mas só para concluir, assim, o Reino Unido trabalha com a possibilidade, né, não a certeza, de uma vacina até o Natal. Então daqui a 40 dias, vamos dizer assim. O Brasil, por todos, eu não quero entrar em ambiente político, longe de mim, não entendo nada, não é a minha área. Mas como ficou essa situação em relação às vacinas que o Brasil teria comprado já algumas doses antecipadamente? Essas são a mesma vacina que está lá no Reino Unido, que poderia ser usada até o Natal, tipo... Tem discussões guerra. Isso, tem negociações em vários sentidos, viu, Duda? Já tem aporte de dinheiro em algumas vacinas, tem outras que o governo ainda espera, o governo federal, mas aí os governos estaduais também estão negociando com a própria vacina da Rússia. Se eu não me engano, o Paraná tinha negociação com a vacina da Rússia, que é uma que não apresentou todos os dados até agora. Tem diferentes governos estão fazendo as suas negociações para que quando surgir, que ela venha para esses estados. São Paulo, a gente sabe que investe pesado na Coronavac, até porque há uma parceria com o Instituto Butantan. A vacina de Oxford tem uma parceria com a Fiocruz. Então são essas parcerias, e também o Brasil, sendo um país de voluntários, se tem essa esperança de uma ajuda nas negociações por causa disso, porque foi o ponto onde havia mais casos, por isso muitos voluntários são daqui e por isso se espera que os governos possam decidir a partir dessa solução, a partir dessa eficácia e segurança das vacinas, em qual pode investir mais. Mas o Ministério da Saúde está discutindo compra de vacina com a Pfizer, por exemplo, com a Johnson & Johnson. No caso da Pfizer, muitos outros países já compraram doses antecipadamente. Os Estados Unidos foram lá e investiram pesado na vacina da Pfizer. Johnson & Johnson está sendo testada aqui em Porto Alegre também. Também tem negociação com o Ministério da Saúde. Vacina da Rússia, como eu disse, se eu não me engano, Paraná e Bahia fazem esse convênio. Vacina Coronavac em São Paulo, vacina de Oxford no Rio de Janeiro, com os centros de pesquisa aqui no Rio Grande do Sul. Então, as coisas vão andando e se espera agora, claro, o resultado da vacina. Diga, Pedro. Não, eu tenho uma solução muito boa para combater o Covid-19, o Gimo Álcool 70 Aerosol. 1h35, pelo segundo ano consecutivo, a FMP recebe 5 estrelas no Guia da Faculdade Estadão 2020. É a única faculdade privada de Direito da região sul a receber nota máxima.
do guia. Neste ano foram avaliados 1.260 cursos de direito em todo o país e o ranking é organizado pelo jornal O Estado de São Paulo e o guia da faculdade é uma avaliação anual que classifica os cursos do ensino superior brasileiro. Conheça os cursos de pós, EAD, pelo site fmp.edu.br. Tá esperando o quê, hein? Não esquece, FMP, direito é para toda a vida. Diogo Oliveira, o que esperar da seleção brasileira hoje no teste mais difícil até agora? Primeiro que o Brasil tem que fazer é olhar com muito cuidado para o Uruguai, que perdeu o primeiro jogo para o Equador, mas depois vem de 2 vitórias, e a gente tem que olhar com carinho o Uruguai, primeiro porque é o Uruguai unicamente, né? E segundo, depois, que é um time que mantém uma base antiga, né? Uma base mais, que tem vários jogadores, o Suárez, Cavani, o Cáceres, Jiménez, quem mais? O Godin, mas ao mesmo tempo consegue fazer uma renovação bem interessante. Tem vários jogadores que até já estiveram aqui na Copa América, né? Betancourt da Juventus, o Vinha, por exemplo, que está no Palmeiras, o Valverde está lesionado lá do Real Madrid, já é uma estrela no Real Madrid. Para o tamanho do país é um milagre, né, Diogo? É um milagre, incrível. O Uruguai é um caso, tem o Torreira ali, volante, bom jogador, bom jogador. E aí, assim, só para completar aqui de minha parte, assim, a seleção brasileira, tá bem que o Tite está experimentando lá o lateral esquerdo diferente, sabe? Uma ideia de colocar o lateral avançado e aí puxa ali o volante para dar suporte, mas talvez o Tite tenha que de repente repensar isso, né? Olha, é uma experiência e eu acho razoável fazer experiência mesmo, porque o Brasil, amistoso não dá para fazer experiência, porque a seleção brasileira vai jogar sempre caça-níquel contra a Tanzânia ou contra a Bangladesh e aí não dá para observar nada. Então ele tem que fazer isso em jogos que valem pontos, né? Mas se eventualmente não está funcionando, olha, daqui a pouco pega o Everton, coloca o Everton na esquerda para ter os dois lados mais abertos, melhores, mais atacantes, sem a figura do Neymar. O Everton Ribeiro já foi bem como camisa 10, né? Talvez já seja a hora de repensar algumas coisas que no começo não estão dando certo. Ô Diogo, mas ele vai lá, por exemplo, no segundo tempo, quando ele coloca o Cebola, ele bota o Cebola na direita. Ou seja, poxa, teve um outro jogo que ele também colocou o Cebola na direita, sendo que o Cebola é lado esquerdo. Então, assim, de verdade, eu acho que não funcionou essa ideia que ele está tentando, e acho que pode tentar, né? Tem toda a legitimidade, treina para isso, para ter alternativa tática, etc. Mas, assim, se tu for fazer o simples, que é o que a gente gosta de ver, claro, é muito legal quando há uma alternativa e essa alternativa tem esse êxito, né? É muito bom ver que os caras conseguem essas ideias diferentes e novas e isso dá certo. Mas não deu certo. Não deu certo com times pequenos. O Brasil ganhou dos 3 últimos da tabela, tá? 2 nem pontuaram, o outro tem poucos pontos. Agora o negócio é mais embaixo. Faz o simples. Bota um cara na esquerda, o que é da esquerda, o da direita, centralizado. E o centroavante, pô. Não dá pra ir inventando muita coisa. Se isso é capaz de melhorar, né? A Venezuela veio pra jogar aqui no Brasil, eu nunca tinha visto. Desde os tempos do gauchão, dos anos 80, ali, começo dos anos 90, que os times do interior vinham aqui para buscar um empate contra Grêmio e Inter. Eu não me lembro de ver um ferrolho tão bem armado, assim, né? Tão coeso. Porque o Salomão Rondon, que é o centroavante da Venezuela, ele estava jogando intermediária de defesa. Era uma linha de 10, né? Do primeiro tempo, uma linha de 10 atrás da bola. Exato, né? Ele jogou no esquema 1-10. Mas só que era todo mundo na defesa. Não, em determinado momento, o Thiago Silva e o Marquinhos estavam armando na frente da área no ataque. Porque não tinha que fazer na defesa. Léo, e pra que ter volante, então? No segundo tempo, é que não adianta empilhar atacante também, porque senão tu não precisa empilhar circular a bola, né? Se o centroavante adversário tá jogando na linha de defesa dos caras, pra que tu tem 2 volantes, cara? Mas aí o Alan, que é um cara que faz a bola circular, tava jogando mais avançado. Enfim, a questão é que o Tite está trazendo uma nova ideia, e essa ideia de jogo é com todo mundo orbitando, né, ao redor do Neymar. O grande lance dessa ideia de jogo do Tite é potencializar a qualidade do Neymar, que é absurda. O Neymar está jogando hoje como um camisa 10 na seleção, com liberdade de ação. E todo mundo está jogando para que esse jogador desequilibre, né? É toda uma estrutura em volta do Neymar. Aí, Duda, só para encerrar, o Neymar fez muita falta contra a Venezuela. Porque aí a seleção, ele conseguiu montar uma seleção sem jogadores com drible, Guerra.
Não, e Léo, contra 10 jogadores atrás da linha da bola, tem que ter drible. Quando tu enfrenta, exatamente, quando tu enfrenta um time fechado, ou tu tem aquele jogador que é genial para encontrar um companheiro desmarcado, que é muito complicado de acontecer, ou tu usa a jogada pessoal. A jogada pessoal é tirar um volante e colocar um driblador. O driblador, Everton. Por isso que eu acho. Vinícius Júnior. Por isso que eu acho. Entrou também. É que sabe, infelizmente acontece uma coisa. Os treinadores, eles querem mostrar, olha aqui, ó, eu descobri a fórmula mágica. Não tem fórmula mágica. O jogador vai produzir aquilo que ele foi capaz de produzir no seu clube e que o levou à seleção brasileira. Então, explora dele o que ele tem de melhor no seu clube. Vai ser mais fácil, vai ser mais tranquilo. Não, eu vou inventar. Eu acho que o lateral esquerdo pode dar muito certo pelo lado esquerdo. Não, deixa o lateral esquerdo aonde ele está, que ele está dando conta do recado, e é um assunto que tu nem olha para lá. Está resolvido. Vamos resolver o outro. Isso é que eu acho, que eles procuram tentar provar por A e mais B que encontraram a fórmula mágica. E não é assim, na maioria das vezes não é isso. Eu sou muito fã do Tite, eu adoro ver os times dele jogar sempre. Mas assim, nessa vez, desculpa, Tite, mas tá errado, cara. Tá errado, tá equivocado a ideia de jogo. Tu quer furar a linha, quer ultrapassar os 2 blocos lá que estão fechados. Cara, difícil se não tem um craque como o Neymar, é a tal da jogada individual. Tu tem 2 dribladores natos, Vinícius Júnior e Everton Cebolinha, né? O driblador, aquele que tá no DNA do cara. De repente o Rodrigo também seja esse, embora o Rodrigo acho que ainda também consegue ser um pouco mais vertical, até com a bola, assim, ao menos no Real Madrid ele tem se mostrado até mais fazedor de gol. Então, assim, usa os caras. Usa os caras na maneira correta de jogar. Hoje não vai ser assim, tá? Hoje não vai ser 2 linhas, hoje vai ser. Hoje é todo mundo contra todo mundo, beleza. Mas usa eles. Mas hoje nós vamos ver. Hoje beleza, 2 volantes e tudo mais. Isso hoje está certo, porque joga fora de casa, tem um Cavani do outro lado, tem um time organizado, é bom o time do Uruguai. Esse esquema hoje vai ser o grande teste dele, né? Porque a seleção... E quem é que substitui o Suárez, Leozinho? Deve ser o Jonathan Rodrigues. Ou o Jonathan Rodrigues, né? Tem o Brian Rodrigues, que é um menino de 21 anos, que também é apontado no Uruguai como um jogador de muito talento. E tem um ex-atacante do Peñarol que o Barcelona está de olho. Até escrevi sobre ele hoje, que é o Darwin Nunes, tem 21 anos, 1,87 m, é companheiro do Cebolinha no Benfica, e esse é um jogador que ele sai do Peñarol por 7 milhões para o Getafe, e do Getafe ele vai por 24 pro Benfica. E o Barcelona está de olho, porque o Barcelona já vê nele uma nova versão do Suárez. Mas a questão toda da seleção, Malinotti, me parece o seguinte: quando a seleção está na parte ofensiva, ela se monta quase que num 2-3-5, assim, ela faz uma linha de 5 no ataque. E tu precisa ter circulação de bola, tu precisa ter troca rápida de bola. O menino Douglas Luiz, no primeiro tempo, ele foi bem, mas aí a partir da reta final ele ficou nervoso, a bola estava muito nele, ele começou a acelerar, a pressar alguns passos. Como ele tinha cartão amarelo, o Tite tirou. O que ele faz? Ele é o cara que inverte a bola. A seleção puxa o adversário para um lado e inverte a bola para a subida de um dos laterais. Ou aposta muito no lado esquerdo, que é o lado forte. O Douglas, o Renan Lodge. E era para ser o Firmino por ali. Só que o Firmino não conseguiu isso. Foi outro equívoco do Tite. Ele colocou o Firmino numa função que seria do Neymar, como um meio atacante. E o Firmino não conseguiu desempenhar. Fez o gol, é verdade. Mas faz o gol como sempre. O Firmino no Liverpool também tá jogando um pouco mais atrás. O Richarlison no Everton, ele não é o 9. O 9 é o companheiro dele lá, que até faz gol pra caramba lá. Agora eu me esqueci do nome do cara, um cabeludinho. Tá fazendo gol de louco. Cavalo, Isso, faz gol de louco. O Richarlison não é jogador posicionado, sabe? Então, tipo assim, cara, com todo respeito, velho, mas assim, tu não precisa mudar tanto, cara. Pega os jogadores e coloca nas suas posições e vamos jogar, cara. Os caras têm muito talento, muita qualidade. Até porque na hora do pega pra capar, ele não vai inventar. Ele vai no trivial.
Porque se for inventar e perder, aí o bicho pega. Ah não, perdeu como tinha que perder. Perdeu porque o outro time é melhor, mas ele fez o que tinha que fazer. Perfeito, é do jogo. Agora tu inventa e perde, não, ele não vai. Em Guerrinha, o Renan Lodge, ele é um baita jogador, ainda não é do tamanho do Marcelo, obviamente, né? Porque o Marcelo é um craque, né? Um baita jogador, uma habilidade absurda, né? Mas já está mais pro final da carreira, ele que vai ser o lateral da seleção. Contra times postados, bloco baixo, ele não é um driblador, ele é um cara que tem muito talento, mas ele é um cara de ultrapassagem, velocidade. Então, às vezes, pega um time fechado, se perde um pouco essa ideia de ter ele como extrema pela esquerda, né? Que um driblador já vai ter uma outra solução, né? Nessa discussão... Oi. Vai, Diogo, termina, desculpa, vai lá. Não, capaz, é só uma frase. Uma vez, o Maurício, eu fiz uma frase que eu achei que ia ter uma repercussão negativa, mas eu fiz de propósito para gerar o debate, né? Até me surpreendi que até a galera, assim, mais com muita ênfase na análise de desempenho, compreendeu e concordou, né? E é que eu estou fazendo agora. O Brasil, às vezes, é organizado demais, sabe? Porque o Tite é um cara muito organizado, né? Muito organizado. E organização é um elogio, mas às vezes, por vezes, o Brasil tem que ser um pouco mais inventivo, sabe? Ser um pouco mais organizado. Tem uma loucura, uma pequena loucura, assim, de alguém que quer saber o que mais, eu vou sair daqui, eu vou pro outro lado, eu vou driblar e vou embora. Posso furar a fila, Maurício? Vai lá, Du. Só para pegar o gancho do organizado. Todos esses treinadores, desde que eu trabalho aqui, às vezes eu converso com o que outro consigo ter acesso. O que sempre falo é o seguinte, eu posso organizar até o último terço do campo, ou seja, até o limite de onde a capacidade e o talento aí vai resolver. Então, o trabalho do técnico é fazer o time chegar organizado até um ponto X. Ali depois é o talento. Aí depois é a qualidade. Aí depois é o improviso. Aí vai o cara que sabe driblar, sabe furar a linha. Porque daí o técnico não consegue também pegar o talento do cara e dizer o que ele tem que fazer na hora. Aí é a tomada de decisão. Então o Tite organiza o seu time até ali. Aí depois dali é com os jogadores. Agora, quando os jogadores não estão... Só o Neymar que tem feito isso. Não estão posicionados nas suas posições, aí pode ser que dificulte a brincadeira. Eu recebi hoje um ouvinte nosso que mora lá em São Paulo, Maurício, um compacto de lances do Jean-Pierre. Sim. É uma das coisas mais espetaculares que eu já vi, porque apesar do pouco tempo que ele tem uma série de lances. Só pro Cortez ele botou uns 30 lançamentos. Claro que o Cortez não aproveitou nenhum. Mas aqueles lançamentos assim em profundidade, aqueles chutes a gol, cobranças de falta, que eu te confesso que eu já tinha esquecido. Tá? Por que eu estou te falando isso? Porque esse jogador em seguida estará na seleção brasileira, será titular da seleção brasileira, vai render uma fortuna para o Grêmio. Que jogador extraordinário, mas olha, eu vou te mandar, Maurício, depois para te ver. Não, manda para mim também. É o jogador, manda para mim, pelo amor de Deus. Esse é o jogador que, por exemplo, agora está fazendo falta na seleção. Claro, mas o Léo, na seleção, deixa eu discordar. Vai. Não só para dizer, essa ideia do Tite e o Duda traz, que é um conceito dos técnicos, né, de vir organizado e na frente liberar aquela bagunça organizada, o caos organizado. Me parece que essa é a ideia do Tite, que ele quer fazer isso, tanto que na frente ele bota força máxima, ele tem uma linha de 5, ele joga com 2 meias. A seleção hoje joga com Coutinho e Neymar armando o jogo. Então, dali da frente, eles têm liberdade. A questão é que a seleção não tem o Coutinho, que embora na seleção ele tenha ficado abaixo, mas é um jogador de arremate, é um jogador de drible, é um jogador de qualidade técnica, e ela não tem o Neymar. Então, mas Léo, fazem muita falta. Léo, só um pouquinho, tu acha que o Paquetá tá jogando uma bola redonda para ser o titular ou ser a primeira opção da seleção brasileira? Falando sério. Mas ele botou o Paquetá para armar no lugar do Douglas, que ele quis melhorar o passe, o Douglas estava errando o passe. Mas não é o Paquetá que tinha que entrar, entendeu? Mas o Paquetá foi chamado no segundo momento, Duda, ele não tá pra variar, porque ele não estava nem com os 23. Exato, mas é que ele tem que usar os caras que estão ali, entendeu? Que é o que a seleção permite. Eu entendo, mas olha, só rapidinho, só concluir o debate. Porque é o seguinte, ele tem todos os jogadores brasileiros à sua disposição. Óbvio que os que estão em condição de jogo, né? Aí tem alguns que não tem como ser convocado. E sem multa rescisória, sem nada, né? Tu pode escolher quem tu quiser. Tu acha mesmo que a melhor opção ali naquela posição seria o Paquetá. Seria esse esquema de jogo? Do que ele tem hoje? Então, vamos colocar o desafio.
Eu vou passar para vocês esse VT que me foi enviado pelo Paulo Vasconcelos e vocês chegarão necessariamente à conclusão que eu cheguei, eu tenho certeza disso, com perdão da pretensão. O Jean-Pierre joga muito mais que todos esses caras que vocês estão falando aí. Mas é que tem um cara na seleção brasileira que tem um papel que se o Tite vai ter que mudar o desenho do time para ele funcionar. O que ele faz no Flamengo, ele pode fazer na seleção brasileira, e no Flamengo ele fez mudar de estatura o time, de tanto que ele joga brilhando sozinho e fazendo os outros brilhar. Trata-se do Everton Ribeiro, que é o armador do corredor direito, ele não é um armador centralizado, mas que, tendo a figura do Neymar, ele não se sobrepõe ao Neymar, ele ajuda o Neymar a jogar. Mas para isso, ele vai ter que abrir mão da ideia de dois homens de lado de campo muito velozes e o Neymar por dentro solto para ser o que ele é, extra classe. Não, você vai ter um jogador de velocidade no extremo, pode ser o Everton à esquerda, o Vinícius Júnior ou quem seja, um atacante que você vai definir, Gabriel Jesus, ou o Firmino, ou o Pedro, e aí você teria numa linha de meio campo dois homens, o Everton Ribeiro num corredor direito e o Neymar centralizado fazendo o que quiser da vida. E atrás dele dois volantes, Casemiro Douglas, Casemiro Arthur, Casemiro Gerson, que para mim seria o titular do jogador do Flamengo. Só que para isso tem que mudar o desenho, Guerra. Essa seleção começa errada porque ela já não tem o melhor volante em atualidade, que é o Gerson. O Gerson é o titular da seleção. Não tenha dúvida nenhuma. O sucesso do Flamengo é que o Flamengo, além do Everton Ribeiro, que arma pelo lado direito e arma muito bem, e é um jogador que ainda tem a conclusão, ele ainda possui no seu time o Gerson, que também sabe armar, e mais o Arrascaeta. Então, um time que tem 3 armadores, 2 específicos e um que se junta a eles, é muito complicado de marcar. Fica fácil a vida de quem está na frente. Porque o Gabigol faz gol de tudo que é jeito. Pô, ela chega toda hora, chega redonda. Né? Claro. É alimentado. Mas quer ver, Maurício, por que eu saúdo essa ideia do Tite? E o Tite, ele está assumindo um papel, que é o papel que tem de ser do técnico da seleção brasileira. Ele está à frente dos processos. O Tite está defendendo a questão de um clube contratar um técnico por temporada, né, ou poder fazer uma troca apenas. Ele está defendendo a categoria, ele está se engajando nesse discurso. E o Tite, como quem pensa... mas não vai levar, né? Não vai levar, a cultura vai derrubar ele. Mas eu acho que a função dele, Pedro, como técnico da seleção, é essa mesmo, né? Se é a nossa função também, só que eles estão andando para nós. Mas eu acho que ele está colocando para debate. Ele está colocando para debate. E tem uma outra questão que o Tite está assumindo, que é o protagonismo como técnico da seleção, de tentar inovar, de tentar ousar. Não deu certo ainda. Contra a Bolívia foi um sucesso, contra o Peru ele mudou um pouquinho, ele teve de mudar. Só terminar a dúvida, não terminou, ele mudou um pouquinho a forma de jogar contra o Peru, teve a vitória, e contra a Venezuela foi o que a gente viu, uma imensa dificuldade contra uma seleção, como disse o Duda, está lá embaixo. Mas ele, como técnico da seleção, ele tem a obrigação, e ele está exercendo isso, e aí eu aplausos pro Tite, de trazer ideias diferentes, porque se der certo, muda um pouco o curso do futebol brasileiro. Ele serve de inspiração. Ele vai mudar daqui a pouco o caminho. Não, mas Léo, deixa eu te contar, por todo respeito a ti. É o trabalho do Tite, pelo amor de Deus, quem sou eu? Um idiota que sabe falar que eu não sei falar. Eu tô discutindo com o Tite. Agora, cara, na boa, tu não é obrigado. Primeiro, o Tite não tem obrigação de inventar. Ele não tem nenhuma obrigação de inventar. A obrigação que ele tem. O que é feito lá fora? Que tá sendo feito essa ideia do 2-3-5, ela é muito usada, por exemplo, pelo Guardiola. Ele está tentando trazer algo que tem feito, que os técnicos têm feito lá fora, os técnicos da primeira linha, e tentando implantar aqui na seleção brasileira. Não, mas eu tô com um problema, Léo, e eu não tô nem ironizando, tô falando sério, porque eu vejo direto Premier League, essas coisas, eu não vejo isso que o Tite está fazendo em nenhum time. O Liverpool faz um 4-3-3, às vezes um 2-3-1, o Guardiola não joga com 5 caras na frente. Ele já fez isso, Duda. Ele já fez meio de jogo agora. Vocês continuam discutindo aí no intervalo comercial, tá? Pedro, segue uma informação que o Gabarito colocou no nosso grupo aqui. Pedro, rapidamente o Gabarito colocou informação no nosso grupo. O goleiro Daniel e o supervisor de futebol do Inter, Adriano Loss, testaram positivo para a Covid e ficam fora da viagem para Belo Horizonte. Grupo IAS apresenta Nissan Frontier Attack, biturbo, diesel, automática, é linda, linda, linda.
a partir de 160.990 para produtor rural e CNPJ. Claro que isso é só na IESA Nissan. E o suco de uva integral da Aurora, além de delicioso, é muito saudável, não tem adição de água nem açúcar, não tem nenhum tipo de corante. Você se refresca a qualquer hora e ainda aproveita os benefícios da fruta para a sua saúde. É sabor de uva de verdade até a última gota. Então, beba saúde, beba suco de uva integral da Aurora. Pelo Pix, no seu Banrisul Digital, você faz transferências, pagamentos 24 horas por dia, 7 dias por semana. Banrisul Digital, tudo no seu tempo. Quem está de aniversário hoje é nada mais, nada menos do que Zélio Oxman, uma das figuras mais marcantes do futebol do Rio Grande do Sul, pai do presidente da Federação Gaúcha de Futebol, o pai do presidente Luciano Oxman, exato, tá? E para ele eu vou mandar, sabe o que, Guerrinho? O galeto Mamma Mia. Já liguei lá, 37 mil. Ele vai jantar com a Zóia, a esposa dele, e vai se deliciar com o galeto Mamma Mia. Então faça como Zelinho Oxman, saboreie você também o melhor galeto do Rio Grande e quizás do Brasil. Galeto Mamma Mia, sabor, esse é o segredo, tá? E a Zé Pneus está dando o seguinte recado. Em Montenegro está chegando a Zé Pneus, uma loja moderna, aparelhada para cuidar do seu carro, para fazer balanceamento, geometria, cuidar dos amortecedores, das molas, dos pneus, enfim, a Zé Pneus chegou em Montenegro, a terra do Toninho Luft, que está ligado no Sala de Redação e sempre cornetando o programa. Bom, vamos adiante, intervalo comercial, notícias, nós voltamos depois. São 2h04. Gimo tem a maior linha de inseticidas do Brasil, Zafari e Bourbon. Ruder Segurança, sua confiança faz a nossa força. Ar-condicionado é na Frigelar. Grupo IESA, vamos juntos. Suco de uva integral Aurora, além de delicioso, faz bem. E o Pix está no seu app Banrisul Digital, tudo no seu tempo. Uriza, amanhã tem dupla Grenal na Copa do Brasil. O Grêmio muito tranquilo, com vantagem, jogando em casa. Será que vai com time reserva? Será que amanhã nós não temos matiné à tarde e filme de terror à noite? Tomara que não, né, Guerra? Não, eu tô dizendo, o filme não é isso. O filme de terror que eu quero dizer. Porque o jogo é duro, é isso que eu estou dizendo. Né? Tu para, Guerrinho. Não, é o que eu estou falando é que de tarde o Grêmio está com a vida resolvida. Né? Sim. Agora o jogo do Inter, com tantos desfalques que vai ter, né? Já são 5, né? Ainda com a gravata apertada, que tem que pelo menos ganhar o jogo, o primeiro passo, não pode empatar. É um jogo complicado. Então, eu diria que de tarde é censura livre e à noite é proibido para 18. O jogo de tarde é bem mais ameno, né? O Guerra, só chama atenção para o nosso ouvinte, né, Guris? Chama atenção para o nosso ouvinte para as mudanças na programação. Amanhã uma super quarta-feira, começa com debate às 8h10 da manhã entre os candidatos aqui em Porto Alegre. E aí amanhã, depois do Sala, tem 1 horinha de Gaúcha a mais e depois já começa direto o futebol da Gaúcha. Não, eu estava tão feliz aqui, né, que até agora o programa estava lidando com vacina, com seleção brasileira. Eu pensando assim, vou tomara que o tempo vá passando, né, aí que não sobre para nós, Andressa, né? E na verdade eu digo isso porque nesses últimos dias eu venho me pronunciando assim de uma forma que realmente me chama inclusive a minha própria atenção, né? Porque é difícil tu mudar de personalidade, né? Eu tô sempre aqui na boa, alto clima, alta vibe, alta energia positiva e tal, mas nos últimos dias, com a saída do Cudê, eu troquei um pouco o perfil assim para mais melancólico, para mais ansioso, para mais nervoso, mais preocupado, inclusive. E tudo isso que eu falei nesses últimos dias também serve como uma mudança que ocorreu na torcida mesmo, né? A torcida do Internacional realmente está desconfiada com a situação, muitos enxergam já, né, tem capacidade de enxergar um pouquinho mais adiante do que outros, né? Então realmente o futuro que está pintando para o Internacional, ele não nos agrada, né? E eu falei tudo isso e tal, inclusive porque da chuvarada que chega em redes sociais, né, e chegam para todos vocês, né? Teve um caso específico, assim, de um cara que foi muito cordial, falou, assim, que me admira pelo lado artístico e tal, mas ele falou assim, cara, eu ia te pedir demissão do Sala de Redação, porque tu não acrescenta nada pro Internacional. E aí eu fiquei pensando assim, cara, tu sabe que antes de mim
vem o presidente Marcelo Medeiros, né? Depois vem o departamento de futebol com o Rodrigo Caetano, depois, na época ainda era o Cudê, né? Depois vem o Cudê, e depois do Cudê ainda vem todo o elenco de jogadores. Agora, se tu acha que depois dessas 4 etapas sou eu que vou acrescentar alguma coisa ao Internacional dentro da sala de redação, desculpa aí, respeito a tua opinião, mas não concordo com ela, né? De qualquer forma, não pedi demissão do Sala e estou aqui navegando junto com vocês. É que o rapaz se confundiu pelo seguinte, é que tanto o seu papel no Sala quanto o do Duda, que são identificados colorado e gremista, o papel de vocês não é um papel de um representante oficial, como se fosse uma assessoria de imprensa do Grêmio do Inter. O elogio e a crítica que você e o Duda fazem ao Grêmio são de pessoas que têm senso crítico. Vocês não estão para dizer que o Inter jogou mal e o Rafael vem aqui para dizer que jogou bem. O Grêmio jogou mal, o Duda veio aqui para dizer que jogou bem. Porque aí vocês não estariam sendo sensatos, nem jornalísticos, nem honestos com o próprio ofício. Então esse rapaz se atrapalhou com você, ô Rafael. Mas ele se atrapalha. Eu acho até bonito assim, o cara imaginar que eu possa ter força para reverter um resultado ruim, né? Isso acontece, assim, né? Eu tive um amigo meu, um cara muito querido, que era de uma torcida... Nossa, a tua barriga aí tu não reverte nada. Ela tá cada vez menor, Pedro. Quando a gente se encontrar, tu não vai acreditar. Mas né, só para resumir, eu tinha um amigo que era de uma torcida do Internacional, assim, não era uma torcida de grande expressão, mas era um grupo de amigos, que era o Macaco Colorado, assim, que eram as iniciais MA, K e Co, né? Nem vou dizer o que significava, mas era isso. Macaco Colorado, né? E esse cara, ele ficava me ligando dia sim, dia não, em 2016, e falando, olha, Malenotti, faz alguma coisa. E eu falava, cara, eu não tenho o que fazer, cara. Né? Eu sou só um torcedor, né? Tudo bem, eu apareço nos lugares identificado com o Inter, mas sou um torcedor, né? E ele assim, não, mas eu não estou comendo, eu não estou dormindo, o Internacional vai ser rebaixado. E eu falava assim, cara, te liga em outras coisas, velho, vai ler um livro, vai ouvir uma música, vai cuidar da tua família, esquece o Internacional, cara, a gente não pode tornar o entretenimento um prejuízo na nossa saúde. Não, e aí só para terminar, Pedro. O conselho do Malenotti é maravilhoso. O conselho do Malenotti é maravilhoso. Te liga ali em livro e música que ali não cai. Olha o fim da história do Malenotti. E aí o final da história, ela é triste, assim, porque daí o Internacional realmente consumou o rebaixamento e passou algum tempinho ali, algumas semanas, e os amigos do cara ligaram e disseram assim, o nosso amigo Glauco lá, ele teve um AVC e faleceu, né? E aí eu falei assim, cara, o cara se atrapalhou num dos lances mais importantes que tem, assim, que é a nossa paixão, nosso amor pelo Inter, mas ele tem que ter um limite, né? A gente não pode deixar com que isso seja prejudicial para nós. E eu não pude ir no velório, nem no enterro dele, mas eu deixei dito, eu falei assim, olha, o Glauco foi um dos maiores colorados que eu já conheci na minha vida, porque ele se recusou a ver o Internacional jogar a segunda divisão, e assim é uma história que eu pego para mim, assim, né? Então é uma lição que eu aprendi, cara. Se o troço não tá bom, então tu administra ele, né? Até ficar bom. E se não ficar bom, cara, foca para outro lado. Já viu casamento bom? São poucos, né? Então administra e toca em frente. Bom, os nossos são, Pedro, os nossos são. Não, claro, os nossos são perfeitos, né? Sem bronca nenhuma, tá tudo certo. Não. Tem uma notícia boa pro Inter aí, parece que o Edenilson vai pro jogo, né? Graças a Deus. Seria maravilhoso se isso acontecesse. O Inter vai precisar muito amanhã. O jogo não é um jogo que a gente diga assim, é cabeludo. É impossível ganhar. Não é. Basta que o Inter se aproxime do seu melhor futebol. O América, vamos deixar bem claro, é um time bem arrumadinho, é um time que está fazendo uma Copa do Brasil maravilhosa, mas é o América. Ele é um time de segunda divisão. Então, quer dizer, se tu aspira, e o Inter aspira, pela pontuação, brigar pelo título do Campeonato Brasileiro, o Inter, evidentemente, tem todos os motivos para acreditar que pode ir ao Independência e reverter isso aí. Mas aí tem que ver onde vai jogar o Edenilson, porque o Edenilson que a gente viu sendo protagonista, jogava como meia, indo de área a área, infiltrando, fazendo gol.
Se ele jogar como nas últimas 2 partidas, especialmente lá no mas ele em campo, jogar como volante ali do lado, ele vai ficar perdido. Mas se ele jogar já é bom, né? Se jogar onde... Não, claro, Pedro, tudo bem, eu estou acrescentando assim, né? Que ele precisa jogar como ele vinha jogando antes, e antes dele até com outros treinadores, era como ele rendia. Se ele virar um volante só para fazer a saída de bola, sem entrar lá na área, bom, aí o Inter vai perder talvez uma oportunidade ofensiva que é uma das poucas que tem. Eu acho que não, porque ele já não tem o Patrick, já não tem Bosquilha, já está o meio de campo todo debilitado, vai ter o Yuri Alberto que precisa de auxílio lá na frente. Acho que ele vai o Abel Hernandes está fora, né? Eu acho que ele vai botar o Galhardo mais posicionado, né? Fazendo o papel que o Abel faz, mais perto da área. E esse é um outro equívoco do Abel, né? O Abel tira o Galhardo de perto da área, de onde ele está sendo letal, por onde ele chegou à seleção. E a questão do Edenilson, eu fecho com o Diogo. Não adianta tu colocar o Edenilson alinhado com o Dourado ou com o Lindoso ali atrás. O Edenilson recuperou muito da qualidade dele, sendo um jogador de vertical, um jogador de chegada de trás, jogador da surpresa, da infiltração. Se ele ficar atrás, até ele cumprir aquele caminho todo, ele não vai ser surpresa para ninguém para entrar na área. Tá, só que aí o Abel vai precisar rever um pouco também o que ele está pensando de ideia de jogo para a montagem do time, né? Eu não sei se daqui a pouco não seria o momento dele dar um passo atrás, e em vez de implementar já de cara as ideias dele, tentar resgatar um pouco do que era feito ali atrás e fazer essa transição um pouco mais suave, né? Para deixar o time mais confiante. O time vem jogando de uma forma, e quando muda, isso altera bastante a confiança do Inter. O Maurício observou bem no jogo contra o Santos. O Inter toma o gol e desmorona, né? O time sente quando leva o gol. Joga o Heitor, eu acho, não joga? Joga. A lateral esquerda que eu não sei se é o Wendel ou é o Moisés. Eu amanhã iria com o Moisés. Amanhã. Na zaga não tem o que mudar, né? Porque o Moisés, porque eu acho que o Moisés apoia, chega mais na frente. O Moisés não é tão marcador. O Inter amanhã precisa, Duda, fazer gol. Se o Inter não fizer gol, tá fora. E ele tem alguns cruzamentos bons. Ele vai precisar de gente que chegue mais na frente. E eu acho que dá para proteger atrás. Porque eu vejo o jogo de amanhã assim da seguinte maneira. Mesmo jogando em casa, pela vantagem que conseguiu aqui no Beira-Rio, o América vai ser precavido. O América primeiro vai tratar de não tomar o gol. Para ele é tudo que... Olha, 0-0, tá maravilhoso. Vamos embora. Então, a primeira preocupação do América amanhã é não tomar gol. A segunda... e aí o Internacional tem que prevalecer, é a questão da qualidade. Ninguém tem dúvida que o Inter tem mais qualidade do que o América, né? Olha a folha de pagamento. Eu sei que não é um balizador completo, mas... O próprio América sabe disso. Né? Exato. Então, ele tem que fazer prevalecer isso. Não tá dando no coletivo. Bom, então vai ter que dar no individual. Por quê? Porque a qualidade é maior. Como é que faz a qualidade maior prevalecer no individual? Colocando um time mais arrojado. Por exemplo, o Marcos Guilherme, que eu estou vendo aí que parece que vai de novo. Não é jogo para Marcos Guilherme. A não sei se ele vai jogar lá na frente, ele vai abrir mão do Yuri Alberto, vai botar Marcos Guilherme e Galhardo. Não vai, né? Então é Galhardo e Yuri Alberto também na frente. Pronto. 2 jogadores voltados para o gol do adversário. E um meio-campo que tenha a capacidade de ajudar quando não tiver a bola, e já tem o Edenilson, né? Ajudar o Dourado, e chegar na frente. Que o Edenilson também fazer esse papel, o D'Alessandro jogar, e pelo lado esquerdo, aí ele não é o Marcos Guilherme também. Não pode ser o Maurício. Quem pode ser? Sei lá, o Peglo, sei lá, algum jogador mais talhado para atacar. O Inter amanhã, a verdade é uma só, precisa fazer gol. Se não fizer gol, terminou a Copa do Brasil. É verdade. Eu preciso chamar o intervalo comercial, lembrando que o Zelinho está de aniversário, ele acabou agradecendo, deve estar fazendo 88 anos, está velhinho, Zelinho? Não, nem tanto, né? Mas não sei se está namorando ainda, acho que não. Mas enfim, Zelinho, mais uma vez um beijo para ti, tu é uma figura muito querida. Pedro, terminou esse negócio de namoro, Pedro? Terminou isso aí, acabou. Terminou, tu acha? Claro, terminou. A função do Covid, acabou. Claro, o Covid acabou com tudo. Pedro, hoje tu vai pro motel com máscara. Hoje tu vai pro motel com máscara. 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 Camisinha e álcool gel.
Quer dizer, aí não tem maneira, Pedro. As Guerrinhas tem que pensar um namoro mais lúdico, não sabe? Um outro tipo de namoro, conversa. Na joalheria. Não, tô falando sério, pô. Online, conversa, pô. No Zafra, né, Guerreiro? No corredor do feijão, é isso? O da carne, eu vou dizer uma coisa, é uma loucura. Intervalo comercial. Voltamos em seguida. 11h21, lembrando uma vez mais, uma super quarta-feira da Gaúcha, com o debate entre a Manuela e também o seu adversário. Sebastião Melo. Sebastião Melo, sim. E nós teremos amanhã e também teremos à tarde o jogo do Grêmio contra a equipe do Cuiabá e à noite teremos o Internacional contra o América, jogos da Copa do Brasil. Então, uma super quarta-feira que a Rádio Gaúcha estará apresentando para os seus ouvintes. Quem é que chamou? Essa quarta-feira da tarde, eu acho muito legal o que parece ser, o Andrezinho deu a notícia no Esportes ao Meio-Dia, a decisão do Renato de colocar time titular. Porque nesse momento em que você pode fazer, Duda, 5 modificações, você abre com o time que está lhe dando o prazer de ver jogar, que está lhe dando o encantamento além da competitividade, que jogou tudo que jogou contra o Ceará. Se você der jogo para esses caras, eles estão claramente se divertindo em campo, jogando bola. Resolveu o jogo no primeiro tempo, no intervalo você pode tirar meio time. É exatamente isso que eu ia dizer, Maurício. Tirasse as palavras da minha boca. É isso aí. Desculpa. É isso aí. Não, cara, é que eu tô concordando contigo, eu tô assinando, é isso aí. Eu ia falar isso ali no primeiro bloco, aí puxamos pro Inter, agora a gente só vai finalizar aí com o Grêmio. A minha opinião é essa, a gente pode falar mais amanhã, mas começa com o teu melhor time, o que tá dando o teu rendimento, o que tá mostrando que é esse o time ideal, né? Pelas circunstâncias, né? Embora tu não tenha ali na zaga o Kahneman, tu não tenha o Maicon, tu não tenha o Luiz Fernando que parece se titular enquanto o Maicon então, é uma questão, hein, Duda? O Maicon é quase uma questão de desistência, ele não consegue jogar, né? Tem que pensar no Darlan e tem que pensar no Matheus Henrique. Enquanto o Maicon não volta, eu não consigo imaginar que o Maicon não seja mais utilizado, entende? Acho que ele vai ser utilizado ainda, mas enquanto ele não vem, a Darlan é a melhor opção. Ele será, mas na maioria das vezes ele vai ter que botar o Darlan ou o Lucas Silva, é uma escolha que ele vai ter que fazer. Eu gosto do Darlan. Só para dar uma coisa, choveu mensagem, porque eu pedi para te me mandar o vídeo, eu postei no meu Instagram lá. Então quem quiser entra no meu Instagram, Duda Garbi, olha que tá lá o link. Você vê? Vi, cara, eu vi no intervalo, que é a piada. O Jean-Pierre é uma piada. Como tem um passe longo, né? Jean-Pierre é impressionante. Um passe longo perfeito, assim. E o chute, né, cara? Chuta bem. Não, mas imagina, Diogo, eu não tinha me dado conta, porque poucas vezes ele conseguiu jogar nos últimos tempos e essa pessoa, esta empresa juntou tudo isso e colocou ali. Então é uma repetição de lances tão geniais, de lançamentos tão fabulosos, de chutes, de gol marcados em cobrança de falta ou com bola andando, que é uma coisa assim que me chamou a atenção e me deixou absolutamente maravilhado, muito mais do que eu já achava. Olha, eu confesso que fiquei encantado. E tem uma diferença nesse vídeo. A diferença é que ele pifa muito longe da área. Ele vem aqui para a zona morta, eu lembro muito do Riquelme, assim, não estou querendo fazer comparação, enfim, ele precisa andar muito para chegar ao que é o Riquelme. Todo mundo sabe disso, mas confio na inteligência da audiência da Rádio Gaúcha. Mas ele vem aqui atrás, uma zona aparentemente morta, não vem marcador junto, justamente porque é uma zona aparentemente morta, e aí ele dá um tapa e o cara tá lá dentro da área. É diferente do passe. Né? Ele pifa, mas de muito longe da área, e é difícil ser assim. A gente estava conversando no primeiro bloco sobre o Uruguai, né, mudando um pouquinho a pauta. Eu estava fazendo uma pesquisa aqui pro jogo de hoje à noite. Quem joga é o Darwin Nunes, viu? Um amigo Darwin meu Nunes, uruguaio me mandou aqui. O Darwin Nunes, que é o do Penharol, uma potência física. Mas eu estava dando eu fui dar uma pesquisada e me interessa muito a história do Tabares, né? Que é chamado de maestro lá no Uruguai. E o Tabares, ele assume a seleção uruguaia em março de 2006. Meses antes, em novembro, o Uruguai cai na Copa do Mundo, na repescagem para a Austrália. E uma coisa maluca, porque a Austrália vem jogar no sábado aqui em Montevidéu, e aí ela volta de voo fretado e chega lá em tempo recorde, né? Os jogadores são liberados para descansar. O Uruguai vai em voo comercial. Quando ele vai jogar na quarta-feira com a Austrália, os australianos estão descansados e os uruguaios estão mortos. E era o Fossati, o técnico, inclusive, do Uruguai. E a partir dali, em março, o Tabares, que já havia comandado, volta. Mas ele volta numa ideia de montar um projeto para o futebol uruguaio. E ele, como professor, ele traz psicólogos, ele monta uma super equipe
inaugura um CT para a base do Uruguai, e a partir daí a seleção uruguaia começa nessa renovação que ela é constante. A gente tem uma impressão de que o Uruguai são sempre os mesmos jogadores. Não, é que se mantém uma base, e agora ele está trazendo uma nova geração de jogadores como esse Darwin Nunes, com 22 anos, Brian Rodrigues, com 20 anos, de jogadores jovens, e de manter um país que, acho que o Uruguai é região metropolitana de Porto Alegre, a população, um país que está sempre se renovando e está sempre disputando, né? O Uruguai não deixou mais de ir à Copa. O Tabárez, ele participa de todas as categorias da seleção uruguaia, ele assiste a treinos, e conversando com colegas uruguaios, já teve caso dele entrar no campo, intervir, fazer mudanças durante os treinos, e ele é um manager geral, e é um cara que resgatou o futebol uruguaio, porque o Uruguai estava em baixa, e hoje é um dos países que mais exportam jogadores. Esse é um problema do Brasil, né? A seleção olímpica é um treinador, a seleção sub-20 é outra, a sub-23 é outra, a profissional é outra. Não há uma pessoa cuidando de todos esses processos. Veja, por exemplo, Jean-Pierre, né? Jean-Pierre, que a gente acabou de falar sobre ele, é um jogador que proximamente deverá ser convocado, eu tenho certeza disso. Mas quem é que está cuidando dele, tá entendendo? Então é um negócio assim, meio desamparado. O Tite, ele está muito próximo, né? Principalmente da Olímpica, mas não tem um projeto assim de ser um técnico que gerencie todas as categorias. Não me parece, pelo menos, claro, talvez a CBF tenha, né? Mas, por exemplo, o Tite esteve muito presente na Olimpíada, né? O Rogério Micali. E torcendo, né? A chegada do Tite... O Jean-Pierre antes vai ser convocado para a seleção olímpica, anotem aí. Ele tem idade olímpica, pode jogar a Olimpíada, em seguida ele vai aparecer ali adiante. Né? É o grande personagem David Neres, por exemplo, Diogo, ou de amanhã, perdão. É o grande personagem. O David Neres, por exemplo... Ele estava na principal, esteve na Copa América, está na Olímpica. O Matheus Cunha esteve também na principal. Rodrigo tá Rodrigo esteve na última convocação. E agora o ataque é Rodrigo, Matheus Cunha e David Neres. Aí tem o Wendel, o Renier. O time jogou agora esse final de semana. É um time, é um baita time de ver. O Caio Henrique na lateral. É um baita time. Processo interessante. A seleção brasileira, ela tem um histórico de jogadores que vêm da base, não é tão maciço assim como na Argentina e no Uruguai, mas tem um histórico. O Dunga é um cara, o Tafarel, são caras que têm ficha na CBF. O Emerson chega à seleção principal pelo Zagallo, porque na CBF o Emerson era um cara super conhecido, né, super renomado. Então, mais ou menos tem um processo, mas isso eu concordo contigo. Ele poderia ser mais massificado, assim, da CBF cuidar de forma mais vertical de todas as suas categorias. Há um início, mas não é como o Uruguai. Acho que é mais fácil no Uruguai também pelo tamanho, né? E pela necessidade que o Uruguai tem, né? E pela necessidade que o Uruguai tem. Deixa eu lembrar mais uma vez que amanhã é super quarta-feira, né? Se você ligou o rádio agora, às 8h10 da manhã, Sebastião Melo e Manuela estarão debatendo os processos que envolvem a eleição, que é do dia 29, à tarde tem um jogo do Grêmio contra a equipe do Cuiabá e à noite tem o jogo do Inter contra o América Mineiro. Ou seja, a Gaúcha vai entregar tudo para você, absolutamente tudo. E agora quem vai entregar tudo é o alemão que está chegando aí com as manchetes, Leandro Stout e o Gaúcha Mais. Pedro, o Gaúcha Mais hoje vai falar do Pix, que já está valendo para todo mundo, para pagamentos e transferências bancárias. Não dá mais para passar calote agora, né? O Pix é muito fácil, não dá para conversar, tem que pagar mesmo. Dá para pagar 24 horas, 7 dias por semana, não dá para tentar aplicar aquela de deixar o cheque, Pedro. Agora é com Pix. O cheque boi, aquele que o gerente faz assim, ó. E tem o cheque olímpico, tá chegando a Olimpíada de Tóquio, né? Qual é o cheque olímpico? Tu dá o cheque e o gerente do banco sai correndo atrás de ti porque não tem fundo. Temos cheques de todas as ideias. Só da época do cheque. Agora é Pix. E lá no Banrisul, hein? Tá? Tá no app ali do Banrisul digital. É bem fácil, tudo no seu tempo. Eu tenho o aplicativo aqui do Banrisul, também é bem fácil de fazer a operação. Esse aplicativo do Banrisul. É novo, ficou muito bom. Espetacular. Pedro, nós vamos também falar sobre a retomada de feiras do setor empresarial aqui, industrial no Rio Grande do Sul. Tem feira do setor calçadista em andamento em Gramado, começando hoje a Mercopar, feira de inovação industrial em Caxias, e vamos analisar o cenário dessa retomada da economia, principalmente para a indústria do Rio Grande do Sul. O Vitor Rosa vai trazer em detalhes a repercussão de uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que reconheceu a união estável de um homem casado. Ele era casado com uma mulher e tinha uma união estável com outra.
e o Tribunal de Justiça reconheceu essa união estável. É uma decisão incomum e o Vitor Rosa vai trazer os detalhes aqui. Entre as repercussões dessa decisão está a possibilidade de divisão da herança entre as duas mulheres. O Vitor vai trazer esses detalhes e nós vamos trazer todos os destaques da tarde a partir deste momento, Pedro. Muito bem, e a Kelly Bato chega aí para anunciar o que vem pela frente na programação da Rádio Gaúcha.